Amados, João Batista estava preparado por Deus para o ministério, cresceu no deserto, cresceu em espírito, em estatura, e no tempo de Deus, Deus o apresentou a Israel como a voz do que clama no deserto. Profetizado por Isaías, homem santo de Deus, nazireu, separado exclusivamente para escandalizar o sistema monárquico, o sistema religioso da época. João Batista, aos 30 anos, amado, começa um ministério de dor, de sofrimento, de rejeição, de perseguição e de morte, de martírio. Amado, Lucas é detalhista. Lucas aqui está trazendo detalhes extraordinários, porque Lucas era um acadêmico de primeiro. Ele descreve o imperador, que é o Tibério, depois ele vai até o governador, que é o Pôncio Pilato, ele traz os tetrarcas aí, a divisão do império, a divisão do reino de Israel, que estava sendo dominado pelo Império Romano. Ele descreve aí os reis daquele lugar que prestavam conta a Roma, e ele descreve também o sacerdócio, e é nisso que eu quero que nós entendamos, porque é isso que nós temos pregado desde o início, a qual o Espírito me impeliu até um tempo determinado, a qual nós vamos continuar esse estudo aqui, amém? Ele traz uma descrição doída, sofrida, para todos aqueles que amam a Deus e todos aqueles de fato que querem de fato ouvir a voz de Deus. Porque ele descreve aqui Anás e Caifás, sendo o quê? Sendo sumos sacerdotes. Ele descreve o sacerdócio da época e ele traz, depois de uma vírgula, algo triste, algo assim que é decepcionante a todos aqueles que esperam em homens que aparentam ser de Deus, mas não são de Deus. Veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. O sumo sacerdócio era o líder máximo da ordem judaica, amado. Ele era o sacerdócio supremo, estava lá em cima, lá, ele dava as ordens. Era, comparando, vou usar uma religião para nós entendermos, olhando a igreja católica é o papado, né? E depois os bispos e assim sucessivamente. Havia sumos sacerdotes em Israel que estavam exercendo as suas funções no templo. Nós temos falado que são homens que jejuavam, que oravam, que davam até esmolas, eram bem vistos, grandes túnicas, bem vestidos, amado. Eram homens bem apresentáveis. Você pode pegar também como sumo sacerdote da Igreja Universal o Bispo Macedo, da Mundial, o Valdomiro, né? O apóstolo Valdomiro e outros aí, o líder máximo de um grupo religioso, né? E Deus está mostrando aqui, através do seu evangelista Lucas, como o sacerdote estava totalmente distante dele. Era um povo que estava em oração. Eu quero que você entenda aqui, criatura, filho de Deus. Era um povo que estava no templo. Não eram homens que viviam depravações. Eram homens que viviam socialmente, politicamente correto. Mas eram reprovados por Deus, porque os seus corações eram podres. Eles serviam seus próprios interesses e seus próprios ventres. Não anule essa verdade, não deixe Satanás roubar essa verdade de você, porque o Brasil está dessa maneira, amado. E por mais que sacerdotes brasileiros pareçam ser homens santos, já são homens que Deus rejeitou, porque Deus vê o coração. Nós vemos limitadamente, amado, pelos nossos olhos carnais, mas Deus vê no profundo. Nós vemos o paletó, nós vemos a Bíblia debaixo do braço, mas Deus vê além. Pelo amor de Deus, Cristo vê além. E o sacerdócio brasileiro, como eu preguei e prego, e que se eu estiver falando algo de mim, que o Senhor venha tratar comigo. Já falei isso com o Senhor. 90% do sacerdócio brasileiro, amado, não recebe mais, não se envolve mais nos propósitos de Deus. Eles estão buscando seus próprios interesses. O Deus deles é o ventre deles, é a realidade. Se você quiser aceitar, tudo bem, louvado seja Deus, o Espírito te alcançou. Se você não quiser aceitar, tudo bem também. Amém? Lucas está trazendo a descrição de dois sacerdócios
dois sumos sacerdotes que estavam reprovados por Deus. Ô Flávio, mas como é que você prova isso? Como assim? O versículo 2 é a clareza disso, amado. O horário já está acabando. A palavra de Deus não vai a esses homens que estavam no templo, ela vai a um adorador. Ela vai a um adorador que estava adorando em espírito e em verdade no deserto. Por que a palavra então não foi ao templo, a Anás e Caifás? Por que Deus tem se comunicado com homens tão pequenos no Brasil? Por que Deus tem direcionado homens tão minúsculos, socialmente falando? Homens até excluídos, homens loucos, homens que de uma visão social e religiosa, jamais Deus se comunicaria com eles. Mas são esses homens que Deus tem se comunicado. Por que Deus não está se comunicando com os grandes sacerdotes, as quais já negociaram seus altares com governos corruptos, a quais já fizeram alianças com governos reprovados? O império estava reprovado, o reinado estava reprovado, e mesmo assim esse sacerdote estava sentando na mesa, participando das reuniões com esses sacerdotes. É a realidade, amado. É a realidade que o Espírito Santo de Deus está descrevendo através de Lucas aqui. Louvado seja Deus. Eu vou fazer o segundo vídeo, amado. Tem que fazer. Nós estamos no versículo 2, amém? Segundo vídeo, continua aí, vai estar no segundo vídeo.